Você muito provavelmente ainda está bem confuso com toda essa história de linha do tempo sagrada, Guardiões do Tempo, TVA e toda essa confusão aí que a nova série do Loki está trazendo. Uma dúvida que muita gente ficou é por que diabos os Vingadores lá voltando no tempo, o próprio Thanos no Vingadores Ultimato voltando no tempo também, porque nada disso ativou a TVA a ir lá consertar essa ramificação, mas o Loki deu problema. Se você achou que isso ficou confuso, a explicação que a série dá para esse fato, para o Loki ter sido considerado uma variante e os Vingadores não, deixa tudo ainda muito mais confuso. Fica nesse vídeo então que a gente vai entender todas essas confusões que envolvem essa linha do tempo sagrada, variantes e também, claro, algumas questões filosóficas como determinismo, onisciência de Deus, livre-arbítrio e tudo mais. Então vamos lá. Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas confusões, umas incoerências que tem ali na série do Loki com toda essa questão das linhas do tempo e que envolve muitas questões filosóficas no fim das contas. Bom, vamos começar aqui falando primeiramente de uma dúvida que ficou muito aparente de primeira, pode ser que muita gente já tenha entendido qual foi a resposta da série, mas por que raios os Vingadores não foram considerados uma variante quando voltaram lá no tempo, mas o Loki sim foi, sendo que ele já foi causa da mudança de tempo que os Vingadores fizeram, né? Ele já nem era na realidade do fluxo normal do tempo. Bom, basicamente o que a série explica é que os Vingadores, voltando no tempo, eles fizeram o que eles deveriam ter feito segundo o script da linha do tempo sagrada escrita pelos Guardiões do Tempo. Enquanto que o Loki não, o Loki teria fugido, ele seria de fato uma variante, ele não deveria ter pego o Tesseract e saído dali. Mas como é possível isso? Basicamente o que a série está tentando explicar é que voltas no tempo não necessariamente desvirtuam o fluxo da linha do tempo sagrada. O que isso quer dizer? Quando a gente pensa que os Vingadores voltaram no tempo, fizeram todo o fuzuê, mudaram tudo, a gente meio que pensa na linha do tempo deles indo, aí eles voltando, aí voltando mais, pegando as joias e depois voltando. Só que na verdade, segundo o fluxo normal da linha do tempo sagrada, o que aconteceu é uma linha reta do tempo da linha do tempo sagrada. Então, no caso, os Vingadores perderam para o Thanos, eles voltaram, então eles não voltam, eles continuam indo, o tempo continua seguindo. Então é como se você fosse explicar o Vingadores Ultimato para alguém, né? Eles voltaram, depois voltaram mais ainda para pegar a Spin, não sei o que, não sei o que. Então tudo vai seguindo uma linha reta de fluxo, que é a linha do tempo sagrada. Então não existe uma volta no tempo, na verdade, com os Vingadores. Eles apenas fizeram o que eles deveriam ter feito. Só que dentro dessa linha do tempo sagrada está incluso uma volta no tempo, e que é confuso, mas essa é a resposta que a série deu e tem algum sentido sim. Inclusive até na série Lost a gente tem uma linha do tempo parecida com essa. Se você já viu Lost, acho que você vai entender o que eu estou falando. Só que essa resposta abre margem para muita incoerência e para deixar as coisas ainda bem mais confusas. E uma questão que fica bem confusa é da gente pensar do fato dos Guardiões do Tempo serem oniscientes. E a série fala isso, deixa isso bem claro. E eles serem oniscientes significa que eles sabem de tudo, eles escreveram o fluxo do tempo, que é a linha do tempo sagrada, então eles sabem passado, presente e futuro, sabem todas as causalidades, tudo o que vai acontecer e criaram a TVA para fazer com que essa linha do tempo seja seguida à risca. Só que pensa o seguinte: se os Guardiões do Tempo são oniscientes e a linha do tempo sagrada existe para que não existam outras realidades, não existem outros fluxos do tempo, enquanto não existirem outros fluxos do tempo, tudo o que acontece está dentro da linha do tempo sagrada. Portanto, as variantes, as ramificações que acontecem e que acabam não progredindo, né? Na verdade, elas acabam voltando pela ação da TVA, no fim das contas, elas acabam fazendo parte desse fluxo da linha do tempo sagrada, porque afinal, se os Guardiões do Tempo sabem de tudo, então eles sabem que vão ter variantes, eles sabem como conter essas variantes. Tá dando para entender aqui o ponto? Se eles sabem de tudo, eles sabem quem e quando e como vai fazer uma pseudo-ramificação
mas que já está planejado, porque afinal eles são oniscientes, para a TVA conseguir aparar isso e voltar para a linha do tempo. Então, na verdade, essas ramificações elas fazem parte do fluxo da linha do tempo sagrada. Até porque também é dito que, numa conversa entre o Loki e o Mobius, nesse segundo episódio, que não existe livre-arbítrio, justamente porque a linha do tempo sagrada ela já está determinada, ninguém tem o livre-arbítrio, o direito de modificar isso, o que já corrobora a tese de que essas pseudo-ramificações, na verdade, fazem parte de tudo isso que já está determinado. E se não existe livre-arbítrio, ninguém pode escolher sair da linha do tempo sagrada, mesmo que a pessoa ache que está saindo. Porque afinal de contas, como uma pessoa simplesmente sem poderes poderia simplesmente desvirtuar a linha do tempo sagrada feita pelos Guardiões do Tempo, que são os seres mais poderosos que existem? Mesmo quem tem o poder das joias do infinito lá no universo, também não justificaria que eles tivessem poder para desvirtuar o caminho do fluxo normal da linha do tempo sagrado, porque as joias do infinito a gente viu que lá na TVA não tem qualquer poder. Então, comparativamente com o poder dos Guardiões do Tempo, as joias do infinito não são nada. Então, como é que alguém simplesmente poderia burlar esse poder e toda essa criação da linha do tempo sagrada para simplesmente desvirtuar isso? Não faz sentido. Toda pseudo-ramificação, toda pseudo-variante, na verdade, já deve estar planejada e já está determinada e ser de conhecimento dos Guardiões do Tempo, e tudo faz parte de uma mesma linha do tempo. Inclusive, essa questão do livre-arbítrio provavelmente é o que está causando lá na mulher Loki, o Lady Loki, enfim, é o motivo dela para querer estar fazendo tudo aquilo. Isso aqui eu estou chutando, porque isso o próprio Loki da série, né, o Loki original, ele já demonstrou essa insatisfação da TVA ser, de certa forma, tirânica, de estabelecer um período de fluxo do tempo determinado e que não dá o livre-arbítrio para as pessoas. Então, no caso, o Loki ali ele já demonstrou estar se sentindo um tanto violado, sem liberdade, tendo apenas que seguir ali o fluxo, sendo uma marionete, e provavelmente a Lady Loki pode estar com esse sentimento e essa falta de liberdade, essa falta de livre-arbítrio pela determinação da linha do tempo sagrada é o que incomoda ela. Inclusive, na filosofia, a gente tem uma reflexão interessante sobre a compatibilidade da onisciência de Deus com o livre-arbítrio das pessoas, que é o que muitas religiões defendem, inclusive o cristianismo, porque afinal, se Deus sabe de tudo, ele sabe de passado, presente e futuro, então será mesmo que você é livre para escolher? Será que tudo já não está determinado? Porque se as coisas não estiverem determinadas, significa que elas podem ser aleatórias. E se elas são aleatórias, não tem como Deus saber que elas vão acontecer, portanto ele não é onisciente. Então, para Deus ser onisciente, ele tem que saber de tudo que vai acontecer. E se tudo que vai acontecer já está determinado, ninguém tem o livre-arbítrio. Entendeu? Essa é uma temática que rolou ali na série, que foi uma bela reflexão. Então agora a gente tem uma baita confusão, né? Porque afinal, parece que tudo na verdade já está determinado, tudo que está acontecendo ali, que aparentemente está desvirtuando a linha do tempo sagrada, na verdade faz parte da linha do tempo sagrada, e tudo isso faz sentido e tem que fazer sentido por essa resposta dessa pergunta de por que os Vingadores não foram alvo da TVA, porque eles simplesmente mudando o tempo, eles não mudaram o fluxo normal da linha do tempo sagrada. Então é permitido voltar no tempo, sendo que isso na verdade vai ser normalizado, já está determinado a acontecer. Então tudo que acontece é só o que pode acontecer. Ninguém tem o livre-arbítrio porque os Guardiões do Tempo sabem de tudo, portanto ninguém pode escolher fazer diferente, portanto tudo que acontece é só o que pode acontecer e tudo já está determinado pela linha do tempo sagrada. Agora a gente poderia, com essa explicação, ir ainda mais a fundo e complicar as coisas ainda mais e pensar que na verdade um possível multiverso poderia fazer parte de uma linha do tempo sagrada. Porque se a gente viu que voltar no tempo pode fazer parte de uma linha determinada, que foi o que os Vingadores fizeram, então na verdade uma sequência de eventos que desencadeasse uma aparente outras linhas do tempo com vários multiversos, tudo isso poderia fazer parte de uma linha do tempo. Então multiversos poderiam ser consequências de uma cadeia causal já determinada e que no fim das contas
fazem parte de uma linha do tempo só, que pode ser o que já foi determinado pelos Guardiões do Tempo. Porque, como eu estou dizendo aqui, se eles sabem de tudo, se eles têm o maior poder de todo o universo, de tudo que existe, então não tem como alguém ter poder suficiente para desvirtuar a linha que eles colocaram. Mas é isso, essa é toda a confusão que eu consegui enxergar na série do Loki, com todas essas explicações que a série está dando. Eu espero que você tenha entendido. Esse vídeo pode ter ficado um pouco confuso, mas a série realmente é confusa. Qualquer coisa, assiste o vídeo de novo, que acho que você vai conseguir entender e ver sentido em tudo que eu falei. Se você estiver achando mais alguma incoerência, mais alguma coisa confusa, comenta aqui embaixo para eu saber e a gente discutir. Se o vídeo foi legal, deixa o like. Se você quiser aprender mais sobre as filosofias que estão por trás dos seus personagens favoritos, se inscreve aqui nesse canal, que aqui é só isso que a gente faz. Então, se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima.